A gente tem aí pelo menos 10, né? Eles se uniram em torno da direita, mas a gente tem alguns que são presidenciáveis, que querem ser candidatos à presidência. Dentre eles, a gente tem o próprio Tarcísio, né? A gente tem o Caiado, que daqui a pouco você vai ver ele aqui espumando de raiva para responder um bolsonarista. A gente tem o Zema, você também vai ver aqui passando uma vergonha absurda, é um verdadeiro jumento, né? Tem esse Rato Júnior, tem o Leite, que de verdade eles acreditam, cada um deles, a sua moda, que vão ser candidatos a presidente. Agora surgiu a possibilidade da candidatura do Malafaia. E o Caiado começa a falar sobre isso com muita naturalidade, e é uma coisa que nem o próprio Malafaia lançou oficialmente essa candidatura. E se lançar vai ser outro que vai ser um fracasso. A verdade é que todos os chamados presidenciáveis, todos eles perdem para o Lula logo no primeiro turno. E no segundo turno, então, aí é massacre total, se a gente incluir, inclusive, a própria Michele Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, que também saiu como presidenciável numa pesquisa mais recente. O que a gente pode dizer para você? Esse xingamento todo fez com que todos esses governadores de direita simplesmente ou fingiram que nada estava acontecendo, ou deram respostas como o Zema, dizendo, eu compreendo que eles estejam chateados, eu também estaria e tudo mais. Existe um pânico por parte desses governadores de direita de se oporem ao Bolsonaro no primeiro momento e aos filhos do Bolsonaro no segundo momento, porque eles querem, todos eles, ter esse espólio do Bolsonaro. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro minimamente sensato sabe que o Bolsonaro não estará nas eleições de 2026. Muito provavelmente o Bolsonaro vai estar na cadeia em 2026. Então todo mundo já sabe que ele não será candidato, que mesmo se não estiver na cadeia, ele está inelegível, não tem como reverter isso. Então, quer dizer, já é uma certeza absoluta. Então fica todo mundo abismado, né? E muita gente obcecada em herdar esse espólio do Bolsonaro, porque sabe que existe uma quantidade enorme de pessoas que votam no Bolsonaro que agem exatamente como gado. Então, se o Bolsonaro falar vota nesse, muito provavelmente essa pessoa vai ter uma quantidade razoável de votos, porque infelizmente, lamentavelmente, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que ainda não se informaram politicamente, não se informaram do ponto de vista da sua própria ideologia, da ideologia que defende, e vão atender a uma demanda que, na verdade, diz muito respeito a um interesse pessoal de uma pessoa, ou quando muito, de uma família, uma única família. Eu quero trazer aqui para você, para iniciar esse vídeo, uma fala do Eduardo Bolsonaro ainda dentro daquela questão que nós tratamos no último vídeo aqui do canal, que foi essa proposta do Flávio Dino de fazer uma coisa que, vamos levar em consideração, é uma coisa bem óbvia. Eu até expliquei isso no último vídeo, o motivo dessa obviedade. E o Eduardo Bolsonaro insiste em querer trazer uma questão de que o Brasil não pode ter legislação sobre o seu próprio povo, ou seja, o Eduardo Bolsonaro está insistindo que os Estados Unidos legislem sobre os brasileiros. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês, eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão, entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente, e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando na verdade todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque
a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus. A gente também teve ontem essa postagem infame dos Estados Unidos por intermédio da embaixada, que inclusive postou em português. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. A verdade é que essa questão que está sendo dita, não só pelo Eduardo Bolsonaro, como pelos bolsonaristas, e agora que insinua a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, é algo que não faz o menor sentido, porque em muitos países, inclusive na União Europeia, muitos países do mundo, eles têm as chamadas leis anti-embargos. E, logicamente, uma lei como a Magnitsky, ela não pode atuar, por exemplo, em muitos países da Europa. Você não pode obrigar um país a cumprir uma sanção dentro do seu país. E isso está muito bem resolvido, não tem essa história que estão querendo colocar aí, de que vai quebrar o mercado, de que os bancos vão falir, não vai ter mais ações financeiras no mundo e tudo mais. Nada disso acontece, tá? As leis anti-embargos, elas são comuns, não tem nada extraordinário no que o Dino está fazendo. Eu expliquei detalhes a respeito disso no vídeo anterior. Se você não viu, vou pedir para você, vou colocar o card aqui, dá uma olhada no vídeo anterior, que eu explico de maneira mais detalhada essas questões todas para você entender o que nós estamos falando aqui. Eu quero trazer aqui também, nesse vídeo, uma questão que estão falando muito, a imprensa divulgou recentemente, que o ministro Barroso ele estaria desistindo, né? Ou seja, ele iria antecipar a aposentadoria dele porque ele estaria com medo da lei Magnitsky, porque a lei Magnitsky ia poder atuar nas questões que ele tem lá nos Estados Unidos, tem um filho dele que mora lá, ele tem uma casa lá, alguma coisa assim, e o próprio Barroso fez questão de desmentir. Barroso diz que não vai se aposentar e coloca fim a especulações. O presidente do STF, que deixa o mandato da corte no próximo mês, o comando da corte no próximo mês, negou a intenção de deixar o cargo antes do tempo, contrariando versões da imprensa. Isso aqui é o que a gente chama de barrigada, né? Isso aqui é uma coisa assim completamente sem sentido que a imprensa começou a alardear, sem sentido mesmo, sabe? Porque é um negócio absurdo. Inventaram isso do nada e o Barroso teve que vir desmentir. A gente espera realmente que as pessoas comecem a compreender que todas as vezes que colocam informações como essa, acaba alimentando no grupo bolsonarista essa ideia de que a gente tem que morrer de medo dos Estados Unidos, de que a gente tem que se submeter aos Estados Unidos e, sabe, tem que parar com essa loucura, né, de que os Estados Unidos é o dono do mundo. Isso tem que acabar, gente. Uma outra questão também que eu achei importante é essa fala os governadores estão, cada um está botando um ovo de avestruz por dia, né? No meio dessa situação como um todo, eles estão sem saber o que fazer, porque alguns, como o próprio Tarcísio, né, colocou lá o boné Make America Great Again, né? E depois teve que se ver principalmente com o empresariado e com o agro em São Paulo, ficou revoltadíssimo com o Tarcísio, com razão, com muita razão. Porque que história é essa, cara? Você vai defender o Trump contra o estado o qual você é governador? E aí o Tarcísio se irritou muito com isso, ele fez um discurso, e nesse discurso ele atacou diretamente o Lula, atacou o PT, diz que nós temos que acabar com isso urgentemente, ninguém aguenta mais, um discurso raivoso mesmo. E no meio do discurso ele fala, olha, o Lula tem que ligar para o Trump, tem que acabar com isso. Ontem ele falou, inclusive, nossa, nós temos que dar vitórias para o Trump, o Lula tem que ligar para o Trump. E aí o Estadão, olha só, o Estadão, que é um jornal de direita, ele colocou o seguinte, o governador cobra de Lula que ligue para o Trump, mas o Tarcísio também poderia telefonar para o Eduardo Bolsonaro, filho do seu padrinho político, e pedir que ele pare com sabotagem contra o São Paulo, contra o Brasil. Isso daqui, gente, é o mínimo que esses caras têm que fazer.
Esses caras ficam passando pano para esses bandidos todos aí, bolsonaristas, e na verdade a gente tem que levar em consideração que eles têm que fazer a parte deles também, né? Principalmente para lutar contra essa situação do ataque que eles estão fazendo contra o Brasil. Agora, tem um motivo para eles não fazerem isso, porque a percepção do povo ainda não chegou ao ponto de entender o que realmente está acontecendo. A gente mostrou aqui essa pesquisa do Datafolha que para 35% a culpa do tarifaço é do Lula. 35%. A pessoa que pensa um troço desse, ela está fora de si, ela não está entendendo o que está acontecendo. E essas pessoas, elas querem realmente ter uma atuação política. Me deixa assustado de ver que essas pessoas querem ter uma atuação política sem ter a menor ideia do que está acontecendo. Veja você, 22% acham que é o Bolsonaro e 17% apontam o Eduardo como o responsável, sendo que ele é o articulador de tudo isso. Já era para a população saber o que está acontecendo. A responsabilidade do que está acontecendo é 100% Bolsonaro e família Bolsonaro. O Lula é uma vítima, assim como todos os brasileiros. Todos são vítimas do que está acontecendo. E isso se deve também pelo fato do desconhecimento do brasileiro em relação aos seus próprios políticos. Minas Gerais, o meu estado, o estado onde eu nasci, onde nasceram os meus filhos, o meu netinho, Minas Gerais votou em primeiro turno, elegeu o Zema. E o Zema tem se mostrado um verdadeiro jumento, um sujeito cuja burrice é algo estonteante. Ele lançou a candidatura dele agora, nesse final de semana, e logo depois ele deu uma entrevista, essa entrevista foi ao ar pela BBC, e olha, é uma vergonha tão grande, foi uma das entrevistas mais vergonhosas que um político já deu na história, porque ele foi falar a respeito do Bolsa Família, naquele discurso neoliberal contra a Bolsa Família, aquela coisa assim, sabe, que o próprio Bolsonaro fazia em 2017, se deu muito mal quando ele foi ser presidente, aí no final ele teve até que aumentar o valor do Bolsa Família para tentar reverter uma situação que era irreversível, né? Não tinha mais como reverter. E o Zema faz um discurso a respeito do Bolsa Família que a repórter, ela começa a corrigir ele fala após fala. Ela corrigiu ele várias vezes num trecho de minutos, 2 minutos. É assustador o que você vai ver. Eu vou mostrar isso aqui para você, que você vai ficar assustado com o que você vai ver. Veja bem, é um vídeo de 1 minuto e 23 segundos. E você vai ver o Zema ser corrigido do começo ao final, passando uma vergonha descomunal. Olha só. Na minha opinião, quem recebe o Bolsa Família deveria continuar recebendo o Bolsa Família quando consegue um emprego. Mas isso já acontece hoje, né? Com a regra de transição do Bolsa Família, isso já está acontecendo. Eu não sei exatamente, não sei se você tem os detalhes, mas eu acho que durante 1 ano ele tinha de continuar recebendo o Bolsa Família até para ele ter um incentivo. Esse é o desenho atual do programa. No desenho atual do programa... 1 ano, continua recebendo 100%? Depende do modelo da mudança de renda, né? Se passar do nível de renda, ele pode ser excluído, mas tem essa cláusula sim. Isso já está acontecendo no modelo atual. Eu quero deixar claro o seguinte, o que eu quero é que nós tenhamos um processo de desmame do Bolsa Família. Que esse desmame seja longo, porque o que está acontecendo aqui no Brasil é que não existe mais desmame e tem gente que está recebendo o Bolsa Família há 25 anos, desde o início do programa. Então ele tem se mostrado que é um programa que não resolve efetivamente. Mas 1 milhão de pessoas já saíram do Bolsa Família no período recente, né? Um dado oficial do governo. Então, ótimo. Mas quantos ainda recebem Bolsa Família no Brasil? 20 milhões? Sim, mas as pessoas estão saindo e a regra de transição que o senhor está propondo já existe. Então, para mim, não está claro qual que é o problema do senhor. Então, acho que nós temos de aperfeiçoá-la. Olha, eu quero dizer para você, como mineiro, tá? Eu sou mineiro, tá? Lá de Poços de Caldas. Eu quero dizer uma coisa para você, é vergonhoso para mim ter um sujeito desse como governador do meu estado. Ele não é só um jumento, ele não é só ignorante, ele é iletrado. Ele não consegue falar o português. Você vê que ele utiliza o tempo todo a palavra sege. Não existe sege na língua portuguesa. A língua portuguesa não existe essa palavra sege. Uma ocasião, a repórter perguntando para ele, você está me ouvindo bem? Ele fala, eu ouvo.
Então ele é um iletrado, ele é um ignorante, ele é um estúpido, ele é um sujeito incompetente, um sujeito que aumentou 300% o próprio salário, um sujeito que é caloteiro, né, fez com que o nosso Estado ficasse visto no Brasil todo como um Estado caloteiro, né, não paga as suas contas. É uma coisa vergonhosa o Zema. E ele se coloca como um candidato viável, ele acha que ele vai se eleger presidente da República. Então, nosso país está numa situação terrível. Um sujeito que procurou fingir que nada aconteceu em relação aos filhos do Bolsonaro foi o Caiado. Só que ele foi colocado contra a parede aqui com um entrevistador, o Flávio Azambuja. Ele se apresenta como Flávio Morgenstern. E o Flávio, obviamente, cobrando do Caiado uma postura bolsonarista. Ele quer que o Caiado seja, já que ele quer herdar os votos do Bolsonaro, então ele tem que agir de forma bolsonarista, né? E o bolsonarismo, como você sabe, ele é excludente, ele não vai, entre aspas, se misturar com a gentalha. Ou seja, essa gentalha seria o que eles chamam de sistema. Então, o sistema, que seria o STF, que seriam setores da própria política brasileira, esse sistema, eles não podem... É lógico que isso é só um discurso, tá? Que na prática eles fazem muito pior do que isso. E aí o Flávio Azambuja começa a colocar o Caiado contra a parede. Eu quero que você preste atenção na hora que ele começa a elaborar a pergunta, a reação do Caiado. E o Caiado já começa a ficar nervoso logo na pergunta. Começa a dar uma risada e depois ele fica 10 minutos ali falando, raivoso, espumando de raiva e dando quase que uma lição de moral. Ele primeiro até pergunta qual é o nome do Flávio e depois ele entra para valer com tudo, olha só. Governador, bom dia, é uma honra estar falando com o senhor. Uma dúvida que muita gente tem é a respeito da sua presença na festa da Guiomar Mendes, a esposa do ministro Gilmar Mendes. O senhor também foi a uma festa recentemente do Barroso, e esta é uma dúvida do Brasil, porque nós temos uma tensão muito grande, talvez a maior notícia do Brasil certamente, é entre o STF e o ex-presidente Bolsonaro. Como o senhor explica a participação, né, nessas festas, sendo que o STF ele tem agido cada vez mais como um agente político, de fato, né, no Brasil? Bom, eu esqueci, o nome me passou. Quem é que foi que fez a pergunta, por favor? Flávio. Flávio. Flávio, veja bem, eu sou um homem que me dou o direito de andar em qualquer lugar do país, certo? Não me lembro, talvez ser mais jovem, me lembro de poucos que em 1986 tinham coragem de enfrentar as esquerdas. Poucos. Lá estava eu, tá certo? Eu nunca me acovardei, nunca me intimidei. Mas jamais na minha vida, Flávio, eu deixei de seguir as regras daquilo que determinam a democracia. Jamais deixei de conversar com as pessoas. Sou um homem que debate com conteúdo. Não sou um homem cabrestado. Ninguém fala onde é que o Ronaldo Caiado entra, não entra, onde ele vai ou ele não vai. Isso é direito meu. Certo? O que deve ser analisado são meus atos. Agora, por onde eu converso e caminho, isso é prerrogativa minha. Eu vou em qualquer lugar, eu entro em qualquer lugar. Eu convivi no Congresso durante 6 mandatos de deputado e senador. Eu debati com todos da esquerda e nem por isso eu preciso de não conversar com eles ou de sequer não cumprimentá-los. Então nós precisamos de parar com essa tese de que você passa a ser patrulhado onde você anda. Não, você tem que ser patrulhado pelos seus atos. Quer dizer, se o cidadão amanhã não anda lá, mas é corrupto, é bandido, é frouxo, amarela, então, você na hora do enfrentamento não tem coragem, é bundão. Esse aí é bonzinho, esse aí é de direita. Parar com isso, Flávio. Pelo amor de Deus.
Vamos fazer a política como ela deve ser feita. Tá certo? Não se tem democracia sem Congresso Nacional, não se tem democracia sem Supremo Tribunal Federal e não tem democracia sem o Executivo. Qualquer um dos poderes que não exista não tem democracia. Agora, você tem que saber quais são as regras para que você possa, aí sim, alterar aquilo que está invadindo prerrogativas de outros poderes. É isso que você tem que saber. Agora, aí vira fofoca de revista Contigo. Não sei quem foi na festa, não sei quem. Não sei quem foi na festa, não sei quem. Não, vamos discutir política em alto nível. Porque se for um nível desse aí, foi numa festa, falou com alguém, olha, amanhã teve uma Assembleia aprova o título de cidadão a ministro do Supremo, não pode receber. O que é isso? Onde é que existe isso? Então vamos ter limite, vamos saber governar o país. E se governa construindo paz, não se governa construindo enfrentamento. Tanto é que eles não têm coragem. Cadê que levaram adiante? Aonde que eles levaram adiante? Cadê? Por que não levaram adiante o impeachment no Senado Federal? Por quê? Então não venha blefar. Esse negócio de blefar, eu conheço muito homem corajoso em rede social, muito homem corajoso no telefone. Agora eu quero saber no enfrentamento, na hora que está lá, na hora que está na tribuna. Veja a trajetória de vida das pessoas, tá certo? Corajosos de rede social, conheço muitos. Agora, na hora que realmente ele precisa de ser testado, aí sim que você deve julgar a coragem das pessoas e a coragem moral das pessoas. E aí sim o conteúdo, o preparo intelectual para debater. Eu sempre disse e não transijo do que eu disse. Fui o primeiro a dizer, entrevistado lá nos Estados Unidos, que estava pela Globo News, pela Sadi, que ela me perguntou exatamente o que faria. Disse, eu eleito, o primeiro ato vai ser exatamente em poder ali anistiar ampla, geral e restrita, todos, inclusive o presidente Bolsonaro. Então está aí a minha posição. Esta é a posição que vai ser julgada pelas urnas. E o Ronaldo Caiado, chegando à presidência da República, eu tenho essas credenciais para poder, aí sim, fazer valer aquilo que o eleitor me deu como credenciais para poder governar o país pacificando. Não se governa um país desviando dos focos principais e achando que cada hora a culpa foi de quem quebrou lá o dia 8 de janeiro. A culpa agora é do Supremo. Meu amigo, se governa é assumindo responsabilidade. Me dê 10 minutos depois de eleito e mande ver se alguém vai invadir o Palácio do Planalto, o Supremo, ou vai invadir o Congresso Nacional. 10 minutos, eu como presidente da República. Tá certo? Agora, eu sei o que é autoridade e sei impor autoridade. É isso que é. Ao mesmo tempo, vou chamar todos os poderes, com o respeito que um presidente tem que ter aos poderes e dizer das minhas prerrogativas e das minhas decisões. Assim é que eu me comporto. E é assim que eu governei o estado de Goiás, com 86% de aprovação e eleito nos dois mandatos no primeiro turno. Essa é a maneira que eu encaro o mandato de presidente da República. Agora, se homem fica... eu tenho que pedir autorização para quem, Flávio? Para ir numa festa? Eu tenho que pedir autorização aqui? Não, isso não é homem. Isso é preposto de homem. Isso é encabrestado. É homem encabrestado. Eu ando de cabeça erguida em todo lugar. Eu entro e saio com respeito. Eu não tenho rabo preso com ninguém, então quer dizer, para que é que vai? Eu enfrento essa situação. Já disse das decisões minhas anteriores, olha, esse fato aqui de fazer de forma monocrática, não concordo, tá certo? Não concordo com aquilo que o Alexandre Moraes fez. As coisas não podem ser feitas dessa maneira. Governador, e me permita cancelar o Supremo Tribunal Federal. Vamos governar sem o Supremo? Ou senão, de um dia para outro, você vai impeachment todos os 11 membros do Supremo e vai fazer uma consulta popular. Não, vamos governar. As pessoas têm que entender que vários candidatos têm o direito de colocar, fazer suas pré-candidaturas. Agora mesmo soube também que o pastor Malafaia se colocou como pré-candidato. Ótimo, nós temos aí, o Zema, o Tarcísio, o Ratinho, eu, agora entrou o pastor Malafaia. Todos nós vamos para o debate. A população vai escolher quem é que tem capacidade de governar o Brasil neste momento. Neste momento.
E aí sim, mas não é essas historinhas de tititi de revista Contigo. Ah, foi numa festa. Ah, não sei o quê. Então, não dá para ser rasante na discussão. Nós temos que ter uma discussão de temas que dizem como solucionar o problema. Como é que você vai solucionar o problema? Não adianta blefar. Você me viu no Congresso a vida toda. Tá certo? Quando eu ia para uma obstrução, eu ia na obstrução no Congresso Nacional e fui a vida toda no Congresso oposição. Eu ia para a obstrução e segurava a matéria semana inteira na obstrução, mas nunca você me viu invadindo mesa diretora, você me viu no microfone com o regimento interno na Câmara dos Deputados, debatendo e obstruindo sessão. Esta é a maneira democrática de se fazer. É a maneira de conteúdo, de preparo. O que nós precisamos são de pessoas preparadas para o cargo e que saibam exercer as suas funções. Aí sim, você faz uma verdadeira democracia e você faz chegar à população. Se não cortasse o microfone dele, ele estaria falando até agora, tá? Ele ia falar uma meia hora ali sem parar, porque ele ficou muito chateado com a cobrança de algo que é muito caro para os bolsonaristas. O que o Flávio Azambuja está fazendo aqui é cobrar do Caiado uma postura bolsonarista, porque essa é a forma que eles têm de entendimento de mundo, essa é a cosmovisão deles. E aí o Caiado dizendo que não, tá? E na verdade isso vai vir à tona, o próprio Caiado sendo divulgado, o que ele está falando aqui para os bolsonaristas, quando isso aqui cair nos grupos bolsonaristas, vai ser o fim, né? Os bolsonaristas vão abandonar o Caiado de vez, aí eles vão começar a voltar na pandemia, quando o Caiado ele foi contra as medidas que o Bolsonaro estava querendo fazer, ele fez aí nesse caso da pandemia, eu acho que o Caiado fez a coisa certa, né? Cuidou do povo, evitou muitas mortes, né? Mas exatamente o contrário daquilo que o Bolsonaro estava fazendo. A gente não sabe até que ponto o bolsonarista vai ter informação para chegar até isso, mas você está vendo aí que as coisas não estão começando nada bem para nenhum deles, né?